A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou muito feliz de poder retornar à sua casa e poder partilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus porque você tem orado por este programa, tem apoiado este programa para que ele alcance milhares de pessoas em toda a extensão do território nacional. No programa de hoje, nós vamos tratar de um tema solene, gravíssimo, a insensatez do culto à personalidade. Chame a sua família, se der tempo, ligue para um amigo, porque Deus tem uma palavra importante para a Igreja Evangélica Brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Marcos Amaral. O reverendo Marcos é pastor da Igreja Presbiteriana de Jacarepaguá e presidente do Sínodo do Guanabara. Reverendo Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Verdade e Vida. É um prazer, viu? Eu agradeço a gentileza do convite e com alegria eu acolho para falar para esse povo, para esses incontáveis telespectadores desse programa Verdade e Vida. Reverendo Marcos, recentemente o senhor apareceu naquela programação da Globo, que a Globo faz sobre o sagrado. Como representou essa chamada e por que o senhor está fazendo esse programa, dessa parte da programação da Globo? É importante dizer que, na verdade, desde 1998, quando eu me envolvi na Comissão contra a Intolerância Religiosa, eu fui o único pastor evangélico que sentou-se para discutir esse tema cidadão, né? Não é um tema de diálogo religioso, absolutamente. É improvável, impossível haver diálogo religioso com os segmentos religiosos de matriz afrodescendente. Mas esse diferencial acabou me dando uma visibilidade e, a partir disso, algumas entrevistas, algumas aparições aconteceram, até chegar no canal Futuro esse convite para que eu pudesse participar desses spots, né, dessas inserções, com uma fala protestante acerca da religiosidade protestante. Reverendo, no sábado passado, nós tivemos a oportunidade de estarmos lá em Realengo, ali junto da igreja de Piraquara, na frente da escola Tasso da Silveira, onde ocorreu aquela grande tragédia na escola Tasso da Silveira, onde 12 crianças vieram a falecer, fruto daquele desatino daquele jovem. Qual a resposta da igreja, especificamente da igreja presbiteriana, da igreja evangélica, para situações como essa? Eu gosto de marcar a ideia de que nós, os presbiterianos, nós precisamos nos aproximar e nos apresentar como um importante interlocutor desta situação de caos social, né? Caos ético, caos político, sobretudo um caos social. Essa realidade, essa situação, ela revela um pouco do desatino, da desordem da família, da escola, os processos de rejeição que as minorias sofrem. E eu acho que a igreja precisa encarar esse ato, né? Diminuir esse ato e até aniquilá-lo. Eu fico feliz que o programa Verdade e Vida tenha se aproximado, o pastor da igreja, vizinha, igreja presbiteriana, vizinha à escola, tenha se aproximado, porque eu estou certo que a igreja presbiteriana, ela tem instrumento, tem conteúdo, tem capacidade de ocupar essa faixa para o diálogo com a sociedade, ocupar essa faixa de aproximação da sociedade com o sacro, com o religioso. A Igreja Evangélica Brasileira tem tomado algumas posturas e a Igreja Presbiteriana também. E nós estamos na eminência, daqui a alguns dias, de fazer uma programação para o estado do Rio de Janeiro. Qual será essa programação? Aliás, eu quero não só falar dela, mas também lhe presentear, né? Mostrar aqui para os telespectadores, aqui é uma sacola, Cidadania, põe a fé nessa ideia. Eu vou. E dentro, peço a você que mostre aos seus telespectadores o que tem dentro dessa sacola promocional do evento, que é um folder que fundamenta as razões da caminhada, razões teológicas. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada, uma igreja protestante, e o caminho sempre foi o seu lugar, da pregação do evangelho, da propagação da novidade. Está aqui um DVD promocional, né, que fala da questão também do conhecimento da igreja, um adesivo para o seu automóvel,
né? Colocar para onde você for estar propagando, e uma bela camiseta, que não necessariamente os caminhantes deverão usá-la, mas se o fizer, tanto melhor. Nós estamos dizendo à sociedade brasileira, porque o que acontece no Rio, em Copacabana, repercute, né, para o Brasil, quiçá para o mundo. Nós queremos dizer para a sociedade carioca que nós, presbiterianos, queremos nos apresentar para essa interlocução da construção da cidadania. Também queremos dizer para a sociedade carioca, e por que não dizer brasileira, que nós, presbiterianos, nós somos diferentes de tudo que aí está e que se apresenta como evangélico e que acaba envergonhando o Evangelho de Cristo. E é preciso dizer para a sociedade que nós temos uma proposta e temos um conteúdo diferenciado disto que aí está. Reverendo, nós vamos encerrando assim a nossa entrevista. Gostaria que o senhor desse uma palavra a um amigo telespectador que nos ouve nesse instante, que certamente também não concorda com o estado de coisas que está acontecendo no Brasil, no que diz respeito à falta de ética, à corrupção. Qual a mensagem que a igreja tem para um amigo telespectador? É importante deixar claro para a sociedade e para os telespectadores que o eixo da proposta da caminhada é a pregação da palavra de Deus, ou seja, dizer para a sociedade que Jesus, ele é o instrumento mais eficaz para a transformação do homem. Transformação moral, transformação ética, transformação em todo nível. Entretanto, a caminhada também vai propor temas que dialogarão com a sociedade, temas que tenham a ver com o dia a dia da sociedade. Justiça, moradia, segurança, ética no executivo, ética no legislativo, enfim, temas que dizem respeito ao nosso dia a dia, temas que nós estamos convivendo dia a dia nas ruas, nas avenidas, nos trens, enfim, todo canto onde a cidade funciona. Portanto, a caminhada ela vai apontar para isso, para uma resposta e dizendo, a sociedade precisa acreditar e aceitar que a igreja pode ser um grande interlocutor na construção de uma nova cidadania. Reverendo Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Foi um grande prazer. O avivamento já se foi, frieza por aqui ficou, não há unção, tudo vazio se tornou, palavras vãs, repetições, religião. O olhar perdido acusou, o irmão caído ali ficou. Programações, o compromisso acabou. Homens perdidos, sem visão, religião. A arca de Deus foi levada. Quem poderá de volta trazê-la? O braço forte é certo que não. Gritos vazios, Deus não responderá. Jamais. Ah, se fendesses os céus e descesses aqui outra vez entre nós, podermos ver a igreja de novo louvando ao seu Salvador. Vermos o fogo descendo e as chamas queimando as vidas no altar. Quem poderá de volta trazê-la? O braço forte é certo que não. Gritos vazios, Deus não responderá. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos tratar então do tema proposto para a mensagem de hoje, que é a insensatez do culto à personalidade. E vamos lidar com este tema à luz de Daniel, capítulo 3. A Igreja Evangélica Brasileira experimenta um dos mais colossais e expressivos crescimentos de todos os tempos.
é um fenômeno hoje estudado pelos grandes missiólogos no mundo inteiro. Aqueles mais ufanistas e otimistas chegam a dizer que dentro de algumas décadas a Igreja Evangélica Brasileira será a maioria na nação. E o que estamos assistindo é um crescimento explosivo, mas muitas vezes um crescimento sem qualidade. Como disse o Dr. J.I. Packer, nós temos um cristianismo aqui de 5.000 quilômetros de extensão e apenas 5 centímetros de profundidade. Um dos aspectos que mais denunciam a superficialidade e os equívocos que tantas vezes se praticam nesta realidade evangélica brasileira é a maneira como alguns líderes se posicionam. Hoje nós estamos vendo líderes colocando sobre si mesmos títulos pomposos, títulos grandiosos, e eles mesmos se auto-intitulam líderes, chefes sobre outrem. Há muitas pessoas que estão dando a si mesmas o título de apóstolo, ou outros títulos ainda mais pomposos, como se pudessem fazer isso com o amparo das Escrituras. Pior do que isso, nós estamos assistindo hoje uma corrida galopante por parte de alguns líderes com a tendência do culto à personalidade. Estamos colocando líderes em determinados pedestais, colocando-os numa posição elevada, não entre o povo, mas acima do povo, e esses líderes correm o risco de gostarem do poder, de gostarem do pedestal, e se esquecerem de que têm os pés de barro. Eu gostaria de ilustrar este perigo evocando o texto de Daniel, capítulo 3. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho e ele se perturbou, porque ele não tinha a interpretação desse sonho. Ele convoca os magos da Babilônia para interpretar o sonho e eles não puderam nem sequer contar o sonho dele, quanto mais interpretá-lo. Então Nabucodonosor expediu uma ordem para que todos esses magos fossem mortos. Daniel, sabendo disso, pediu ao rei um tempo, chamou seus amigos, oraram por isso, pediram a Deus discernimento e sabedoria, e Daniel vai ao rei Nabucodonosor para interpretar o seu sonho. E o sonho era este: Nabucodonosor tinha sonhado com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro finíssimo, cujo peitoral e os braços eram de prata, cujos quadris eram de bronze, cujas pernas e os pés eram de ferro e barro. Diz ainda que este sonho tinha a ver com o futuro da humanidade, com o desenrolar da história. E no sonho uma pedra não lavrada por mãos cai nos pés desta estátua, pés de barro e de ferro, e esta estátua toda vira pó, e esta pedra enche e ocupa toda a terra. É claro que Daniel estava visualizando no sonho de Nabucodonosor que haveria um reino que viria e ocuparia toda a terra. Era o reino vitorioso e vencedor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na interpretação de Daniel, a cabeça de ouro puríssimo era o próprio rei Nabucodonosor. Este peitoral de prata, com os braços de prata, falavam de um outro reino que dominaria a Babilônia, menor do que a Babilônia, o reino medo-persa. Os quadris de bronze mostrando a grande agilidade e velocidade deste reino seria o Império Greco-Macedônio, o Império Grego com Alexandre o Magno, que dominaria o mundo, que espalharia a cultura helênica por todo o mundo. E estas pernas de ferro, com os pés de ferro e barro, eram uma representação do poderoso e esmagador Império Romano, mas que nesta época uma pedra não lavrada por mãos bateria nos pés dessa estátua e toda a estátua viraria pó.
Aí é uma profecia acerca do reino de Deus, que viria por meio de Jesus Cristo. E todos os reinos da terra então seriam subjugados pelo reino de Cristo. E então o reino seria do Senhor e do seu Cristo. O grande problema é que quando chega no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor, sendo a cabeça de ouro, sendo rei de reis, ele resolve construir uma estátua de 30 metros de altura por 6 metros de largura, toda de ouro. E ele expede uma ordem por todo o seu reino, que aquele que não adorasse a imagem de ouro que ele levantara, deveria ser jogado na fornalha ardente. Pois bem, se ele era cabeça de ouro, agora esse rei está construindo toda uma estátua de ouro, dizendo o seguinte: eu quero ser adorado, eu quero ser venerado. Então Nabucodonosor institui o que nós chamamos de culto à personalidade. É interessante que este rei, por achar que era maior do que os homens e por querer ser adorado como um próprio Deus pelos homens, por não quebrantar o seu coração, Deus o tornou louco. Deus o mandou para o pasto, para o meio dos animais. Os pelos cresceram, as unhas viraram cascos, e este homem tornou-se um homem louco, a conviver com os animais do campo, sendo banhado pelo orvalho do céu, até que ele reconheceu que ele era homem, até que ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus, que teve misericórdia dele e o restaurou. Eu penso que essa experiência de Nabucodonosor lança luz sobre um dos problemas mais sérios que tem atingido grande parte da igreja evangélica brasileira. Porque hoje, tristemente, alguns líderes têm se levantado como verdadeiros ícones, líderes que têm se colocado no pedestal, líderes que têm requerido do seu povo quase que uma espécie de veneração, líderes que se colocam acima do povo de Deus e não entre o povo de Deus. Vale destacar que quando o apóstolo Pedro se dirigiu aos crentes da dispersão, ele disse: eu, presbítero, entre vós, ou como vós. Então ele está mostrando que ele não era um presbítero acima dos outros presbíteros, mas que ele era um presbítero como os outros presbíteros, lidando junto com o povo de Deus. É triste quando eu vejo hoje pregadores e cantores sendo tratados na igreja evangélica brasileira como se fossem astros de cinema, como se eles fossem pessoas que tivessem fãs e tivessem admiradores. Hoje a igreja evangélica brasileira comete o grave pecado da tietagem evangélica, onde se coloca pastores, pregadores, cantores num pedestal e lida-se com essas pessoas como se fossem astros de cinema. Eu quero dizer para você uma coisa importante. Há muitas estrelas hoje e as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não há espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, estiver brilhando, não há espaço para homens brilharem. Deus não reparte nem divide sua glória com ninguém. Deus não aceita o culto à personalidade. Deus não tolera o culto à personalidade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Há pregadores hoje que quando eles chegam na igreja sempre chegam atrasados, como a cultura muitas vezes comum na classe política. Chegam depois que a cerimônia já começou e saem antes dela terminar. São pessoas que quando vão entrando, o povo fica de pé e aplaude o líder e os holofotes vão acendendo na medida em que esses líderes vão passando. Líderes que andam em carros blindados e com segurança máxima ao seu lado, como se fossem grandes expressões e grandes figurões, exigindo do povo uma espécie
de culto à personalidade. É interessante que o apóstolo Paulo lidou com isso quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios. E ele denunciou essa tendência. A igreja de Corinto era uma igreja grega. E na igreja grega as pessoas estavam acostumadas a partidos. Eu gosto do pensador tal, eu admiro o filósofo tal. E desta maneira a influência do mundo entrou na igreja. E a igreja de Corinto se divide, dizendo, eu sou de Paulo. Outro dizia, não, eu sou de Apolo. Outro dizia, não, eu sou de Cefas. Outro dizia, eu sou de Cristo. Desta maneira, a igreja de Corinto tornou-se uma igreja pluripartidária. Havia lá o Partido Liberal de Paulo, o PLP. Havia na igreja aquele grupo que talvez dissesse, bom, nós somos os fundadores, nós lançamos os fundamentos dessa igreja, nós somos como que donos desta igreja. Havia também o grupo filosófico de Apolo, o PFA. E este grupo, talvez seguindo esse orador grego muito eloquente, dizia, não, o nosso grupo é o grupo que gosta dos discursos pomposos, da fala eloquente, da fala rebuscada. Mas havia também ali o Partido Conservador de Cefas, ou o Partido Conservador de Pedro, o PCP. E este partido, talvez formado dos judaizantes que estavam chegando das sinagogas para a igreja cristã, formavam o seu partido, o seu grupo dentro da igreja. Mas havia ali também o Partido Cristão de Jesus, o PCJ. E a igreja então se divide nesses 4 partidos. E a igreja então começa a colocar esses líderes num pedestal. E Paulo põe o machado da verdade na raiz desta insensatez tendência, fazendo a seguinte pergunta: mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus quem dá o crescimento. Nós não podemos construir a igreja em cima de personalidades. Nós não podemos ter hoje igrejas, empresas e líderes como se fossem os donos da igreja, lidando com o rebanho como se fossem propriedade particular desses líderes. Igrejas e templos, igrejas que são vendidas pacote fechado, porteira fechada, como se estivesse vendendo uma fazenda de gado. Nós estamos lidando com a igreja de Deus e não com a nossa igreja. O apóstolo Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. O rebanho não nos pertence, nós lidamos com o alheio, nós lidamos com as ovelhas de Cristo, por quem ele verteu o seu sangue. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: o que planta e o que rega, o que prega e o que discipula, não são nada, mas Deus é quem dá o crescimento, a glória de Deus. Nós não podemos roubar a glória que é de Deus, tudo é dele, por meio dele e para ele, disse o apóstolo Paulo. E Paulo coloca então uma pá de cal sobre esta tendência quando chega no capítulo 4, versículo 1 de 1 Coríntios, dizendo, importa que os homens nos considerem como ministros, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. E a palavra ministro aí é menos do que diácono, é menos do que doulos, é ruipereta. E ruipereta era um servo, um escravo que deveria prestar um serviço antes de morrer. Paulo está dizendo com isso o seguinte: na igreja de Deus não tem espaço para vaidade humana, não tem espaço para glória humana, não tem espaço para culto à personalidade. Nós devemos viver na presença de Deus como servos de Deus para a glória de Deus. Nós não podemos fazer como Absalão, que ergueu um monumento em memória de si mesmo. Nós não podemos ser como Nabucodonosor, que levantou a imagem para a adoração de si mesmo. Nós não podemos aceitar na igreja de Deus o culto à personalidade. Na igreja de Deus, todos nós somos nivelados no mesmo patamar. Somos servos, servindo ao mesmo Senhor. A honra, a glória, o poder pertence
ao Senhor Jesus. Portanto, Igreja Evangélica Brasileira, não aceitemos em nome de Jesus essa tendência tão comum em nosso meio, mas repudiemos essa prática, porque esta prática do culto à personalidade é uma insensatez. Eu quero orar em seu favor. É hora de nós clamarmos pela Igreja Evangélica Brasileira. É hora de nós nos voltarmos para as Escrituras. É hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados. É hora de nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós clamamos a Ti por misericórdia. E te pedimos, ó Deus, que a Tua Igreja não se desvie das Tuas veredas. Que nenhum homem, Deus, por mais alta que seja a posição eclesiástica que ocupe na sua denominação, tenha pretensão de receber louvores, glórias humanas, como que num culto à personalidade. Dá-nos humildade para reconhecermos que somos pó, mas que Tu és Deus poderoso, grandioso, que está sentado num alto e sublime trono. Dá-nos compreensão de quem nós somos, de onde nós viemos, e dá-nos compreensão da graça que nos alcançou e das bênçãos que nos esperam, aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus, que são íntegros na fé, que são obedientes à Tua palavra. Dá-nos graça para perseverarmos firmes e resolutos na fé cristã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no capítulo 3 do livro de Daniel, o reverendo Hernandes abordou o perigo de o homem levantar monumentos à sua própria glória, como fez Nabucodonosor. Mostrou que Deus abomina o culto à personalidade, pois ele não divide a sua glória com ninguém. Enfatizou também o reverendo Hernandes que o apóstolo Paulo condenou essa prática na igreja de Coríntios e que disse que tanto o que planta como o que rega são apenas servos e os servos nada são, pois a glória pertence a Deus, que dá o crescimento. Finalmente, nos mostrou que devemos condenar a insensata tendência da tietagem evangélica, pois as estrelas só brilham quando o sol não mais está brilhando. Onde Cristo é apresentado em toda a sua glória, não há espaço para homens brilharem. A insensatez do culto à personalidade. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para sua edificação ou para presentear um familiar ou amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual. O mesmo ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você assiste o programa de hoje ou qualquer um dos mais de 320 programas que aqui já foram lá e inteiramente grátis. Você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Você clica em Faça Sua Doação, faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda faz uma doação em qualquer banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para amanhã, com toda a sua família, participar da escola dominical e do culto matutino, começando às 9 horas, e à noite do culto vespertino, às 18 horas. Diga ao pastor que você é convidado do programa Verdade e Vida. Entre no nosso site, clique ali em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. O crente na janela da tentação. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Evangelizar é preciso. Este é o tema do Congresso Nacional, dias 29, 30 e dia 1º de julho, em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real. Preletores, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Roberto Brasileiro e Ronaldo Lidório.
Você tem que fazer a sua inscrição. www.ipb.org.br. Dirigindo Louvor e Adoração, Josué Rodrigues e Banda. Até lá!